Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Uma excelente sexta-feira para todos nós, um excelente dia com a paz de Jesus. Que o Cristo, nosso divino amigo, fique aqui conosco nestes minutinhos que a gente dedica a cuidar da nossa alma, a cuidar do nosso coração e a semear o amor, as grandes virtudes e os sentimentos mais nobres. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós vamos convidar a todos para irmos lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque hoje nós iremos refletir o item 4 deste capítulo, que é a passagem A Missão dos Espíritas. A nossa passagem de hoje é uma passagem muito especial e ao longo dela nós percebemos que ela vem nos explicando, falando um pouco mais sobre a missão, como também sobre os deveres do coração que busca viver o Espiritismo, que busca viver também com Jesus. E é interessante que ao lermos a nossa passagem, há um trecho nela que se destaca ali. Há um trecho que saltou aos nossos olhos para a gente compartilhar aqui hoje e ele ser o trecho base que vai inspirar a toda a nossa reflexão desta sexta-feira. Então vejamos que em determinado momento, esta passagem do Evangelho vem e destaca para nós. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, é que encontrareis fervor e fé. Nós vamos pausar aqui este trecho para a gente refletir um pouco mais sobre ele. Olha que bonito, porque uma das partes do Evangelho onde fala das missões dos corações espíritas, é destacado para a gente que levar a palavra divina faz parte dessa missão, faz parte desse dever espírita, levar a palavra divina. E o que é a palavra divina? É os ensinos de Jesus. A palavra divina é todos os ensinos que Cristo compartilhou aqui conosco, através das suas parábolas, através das suas palavras também, através da sua conduta, dos seus exemplos. Então, todos os ensinos que Cristo compartilhou conosco, porque Cristo era o Verbo divino encarnado, é as palavras divinas, como também os ensinos dos bons espíritos. Então, toda palavra, todo ensino que nos conduz ao caminho do bem, que nos conduz a uma reforma, a uma transformação interior edificante, é algo que nós devemos buscar sempre compartilhar. E olha que interessante, porque ele destaca aqui que nesse movimento do coração espírita que deseja levar as palavras de esperança, que deseja compartilhar o ensinamento da vida eterna, que deseja ali semear a semente da fé que nos conduz o fortalecimento da alma e também as palavras de amor, ele destaca para nós que nesse movimento, que nessa inspiração, nós iremos nos deparar com corações que irão desprezar essas palavras. Nós iremos nos deparar com corações que vão exigir provas do que estamos compartilhando. Contudo, haverá aqueles corações humildes, simples, que as aceitarão de muito bom coração. E nesse ponto é importante a gente conversar um pouco sobre isso, porque sempre me rememoro aqui de um grande ensinamento de Francisco de Assis, nosso querido Francisco de Assis, que é o momento que ele nos diz: pregai sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras. Olha que ensinamento luminoso, grandioso esse do querido Francisco de Assis, nos convidando a pregar sempre o Evangelho, mas se necessário que usemos palavras, ou seja, reafirmando no nosso coração
Que uma das formas mais edificantes que temos, olha, de levar a palavra divina, de compartilhar sobre o Evangelho, é vivendo ele. É através do nosso comportamento, da nossa conduta, do nosso exemplo, muito mais do que pelas nossas palavras. Então, quando o Evangelho vem e nos convida a levar a palavra divina a todos os corações, para aqueles que vão desprezar, para aqueles que vão exigir provas e também para aqueles que humildemente irão aceitar, ou seja, para todos, quando o Evangelho nos convida a fazer esse movimento de levar a palavra divina para todos os nossos irmãos, ele está nos convidando, sobretudo, ao agir, a levar o Evangelho através do nosso comportamento, através do nosso exemplo, a compartilhar as leis divinas, a lei de amor, a caridade, a compartilhar sobre as virtudes, sobre as verdades que transformam o coração através do nosso exemplo e da nossa conduta. Porque a nossa forma de agir, a nossa conduta na nossa vida, ela serve muito de inspiração para aqueles que nos rodeiam e aqueles que nos observam. O Evangelho destaca que muitos irão desprezar se a gente compartilhar o verbo da palavra edificante, se a gente compartilhar sobre a fé. Muitos irão desprezar se a gente compartilhar sobre a vida eterna. Contudo, nos momentos difíceis da vida, se a gente mostra aquela fé, aquela resignação, se a gente mostra compreensão, se a gente mostra serenidade, mostra paz, mostra força nesses momentos difíceis da vida, literalmente se a gente mostra a fé, se a gente vive a fé, é um grande exemplo para esses que desprezam o verbo da fé, quando a gente vai compartilhar as palavras da fé. Porque eles, ao observarem a nossa conduta e o nosso exemplo de fé e resignação, toca mais o coração deles do que, por vezes, as palavras. E, ao mesmo tempo, para aqueles corações que vão exigir provas, que vão querer que a gente explique como funciona isso, como funciona aquilo, que afirmam que só acredita se tiver provas que comprove, para esses, a gente tem que ter muita paciência e a gente tem que demonstrar também através das nossas atitudes, do nosso exemplo, do caminho do bem. Como dissemos e como Francisco de Assis nos afirma, para pregar o Evangelho, primeiro é pelo nosso comportamento e depois, se necessário, como Francisco de Assis diz, use palavras. Por isso, queridos amigos e amigas, a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui hoje para a gente encerrar a nossa semana, para a gente encerrar aqui mais uma semana de reflexões, a mensagem que a gente deseja compartilhar com todos os corações que estão nesse momento nos ouvindo e nos acompanhando, é que todo aquele que deseja buscar viver com Jesus, que se esforça diariamente para viver os ensinamentos do Cristo, para todos aqueles corações que se dedicam à doutrina espírita, que mergulham nessa água de fé, de consolação, de esperança que a doutrina espírita nos concede. Para todos esses corações que têm a boa vontade, que têm um bom ânimo, que desejam compartilhar os ensinamentos que transformam, que desejam compartilhar as palavras divinas, que desejam compartilhar os ensinos do Cristo. A todos esses corações que têm muita boa vontade no caminho do bem, lembremos sempre que uma das formas mais edificantes da gente contribuir, cooperar para a obra de Deus e compartilhar a palavra divina e compartilhar o Evangelho é através da nossa conduta, das nossas ações. Então comecemos hoje reformando o nosso coração. Comecemos hoje olhando para a nossa conduta,
para os nossos desejos, para os nossos pensamentos, e dia após dia busquemos nos reformar para que as nossas ações sejam exemplo no bem para o nosso irmão. E que dessa forma as nossas ações falem do Evangelho, muito mais do que somente o verbo. Que as nossas ações falem do Evangelho, que elas mostrem e inspirem sobre o Evangelho. Bom, meus queridos amigos e amigas, esta foi a nossa mensagem desta sexta-feira, nos convidando a olhar um pouquinho mais para os nossos comportamentos, para as nossas ações. Lembremos sempre, gosto sempre de lembrar de Jesus, porque quando Cristo esteve aqui conosco na terra, ele pregava os seus ensinamentos, mas ele também vivia. E muito mais do que pregar e compartilhar as palavras, Cristo estava sempre vivendo. A tua conduta era sempre uma conduta de amor. A tua conduta era sempre uma conduta harmonizada com as suas palavras, com o que ele pregava. Então, quando o Evangelho vem de hoje, a nossa passagem, e nos diz que uma das missões, dos deveres do Espírita é estar preparado ali para levar a palavra divina, a divina no terreno que for, para o coração que for, devemos nos atentar que este convite é sobretudo para as nossas ações, muito mais do que pelas nossas palavras. Bom, meus queridos amigos e amigas, vou convidar a todos para a gente encerrar a nossa reflexão desta sexta-feira. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre esse tema, que é um tema tão especial. Convido a todos à leitura na íntegra da nossa passagem, a qual é uma passagem muito completa que vem nos falando sobre o coração espírita, sobre o coração que se esforça para realmente viver a moralidade do Espiritismo, viver os ensinamentos do Cristo. Esta foi uma mensagem feita com muito carinho pelo Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que estiveram aqui nos ouvindo e nos acompanhando.